Ahoj, eu sou Tatiana, uma brasileira que mora aqui na Eslováquia e eu tenho um Instagram onde eu falo sobre a minha vida. Então, lá no Instagram eu deixei uma caixinha de perguntas para que vocês pudessem falar sobre suas curiosidades e me fazerem perguntas. E é esse o vídeo de hoje em que eu vou responder as dúvidas de vocês. Então eu vou ler a pergunta para vocês e vamos lá saber as curiosidades que vocês têm sobre a vida daqui da Eslováquia. Primeira pergunta. Teve muito estranhamento com a comida local no geral? Quais os pratos típicos? Bom, para falar a verdade, eu adoro várias coisas da comida eslovaca. Tem muita comida de verdade, então tem almoço quente, como no Brasil, e tem janta quente, como algumas regiões do Brasil também. Eu vou botar aqui algumas fotos das comidas típicas, mas eu vou falar a que eu mais gosto, uma das minhas favoritas é halušky, que eu já ensinei a fazer lá no Instagram, vou deixar aqui o link na descrição. E o que eu menos gosto é mak, que é semente de papoula, e eles colocam aqui em todos os doces, então essa eu realmente não gosto. Eu não tive muito estranhamento porque eu já tinha vindo aqui como turista, mas eu acho que para quem vem na primeira vez vai ter um pouquinho de estranhamento sim. Próxima. O povo da Eslováquia gosta dos brasileiros? Então, o meu marido me ama, mas no geral eu vou dizer que os eslovacos não conhecem muito sobre o Brasil e não conhecem muito sobre o povo brasileiro. Então eu não posso dizer se eles gostam ou não. Quando eu falo que eu sou do Brasil, todo mundo fica imensamente curioso. Meu Deus, por que você saiu do Brasil para vir morar aqui? E essa é sempre a primeira pergunta, porque o país é conhecido como tropical, muitas praias, e eu sou de uma região de praia. Mas eu creio que eles têm uma opinião bem neutra. Se você é brasileiro, eles não gostam muito dos estrangeiros, então eu diria que ser brasileiro ou não é muito importante. Se eu quiser morar na Eslováquia, o que eu faço? Já tenho família brasileira, marido e filhos. Bom, essa é uma pergunta muito complexa. Primeiro, se você tem um passaporte europeu, você só pode vir para cá, se registrar, arrumar um trabalho e viver a vida normal. Se você não tem um passaporte europeu, aí a coisa complica mais um pouco. Mas a Eslováquia é um país que tem muita expansão de trabalho, de vistos, é um país que está crescendo, é um país muito novo. Então, se você tiver um trabalho bem especializado, você pode conseguir um visto de trabalho e assim a sua família também consegue vir com você. Então, acho que essas são as duas formas mais fáceis de vir morar na Eslováquia. Tendo um passaporte europeu ou com um visto de trabalho. Essa pergunta eu adorei. Se eu quiser morrer de frio, qual o melhor mês para visitar a Eslováquia? Bom, antes de vir morar na Eslováquia, eu pensei que o inverno todo ia ser maravilhoso, que eu ia ter um Natal branquinho, fofinho, cheio de neve. Mas não é muito assim aqui em Bratislava, onde eu moro, na capital. Então o inverno europeu começa em dezembro e vai até março. E eu acho que o mês mais frio, para realmente morrer de frio, aqui é janeiro. Mas se você vier para Bratislava, para um nordestino é muito frio, mas se você já conhece o frio, não vai ser tão frio assim. Então você tem que ir para o interior do país para morrer de frio e ver muita neve. Essa pergunta também é muito interessante. Que horas escurece na Eslováquia? Então, depende da época do ano que você vem. Agora estamos no verão, já o finalzinho do verão, então escurece mais ou menos 7 e pouco da noite. Mas se você vem no inverno, 4 e meia, já começou a ficar escuro. E no alto do verão você vai ter sol até quase 9 horas da noite. Não completamente sol, mas o solzinho ainda vai estar lá, ainda vai estar bem claro. Se você vem durante o inverno, você vai ter dias mais curtos com a luz do sol. E se você vem no pico do verão, no comecinho, julho, agosto, você vai ter dias muito longos e vai conseguir aproveitar bem muito. Outra pergunta sobre a alimentação. Qual a maior dificuldade de encontrar que você encontra em relação à comida? Gosto, tempero, preços. Eu amo comida brasileira, então aqui você encontra zero comida brasileira. Eu demorei 2 anos para encontrar tapioca. Então, se você gosta daquela comida raiz de
comer arroz, feijão, farofa. O que é farofa, meu Deus? Eu morro de saudade de farofa. Você não vai encontrar nada disso da Eslováquia. Mas tem muitas opções. Eu acho que de preço, o que me desanima aqui um pouco é o preço das carnes vermelhas, que eu gosto bastante. Então, carne vermelha aqui é bem cara e também de qualidade ainda mais cara. E no todos, comer comida brasileira não é fácil, mas a gente sempre dá um jeitinho. Então, eu acho que o valor das coisas é referente ao que você tem do salário. Você consegue levar uma alimentação saudável por aqui, se você quiser levar uma alimentação saudável, mas também tem muita coisa enlatada e congelada. Então tudo depende do seu sabor pela comida e como você quer se alimentar. Então, todo mundo no Brasil já escutou que pode beber água da torneira na Europa, e essa pergunta é exatamente sobre isso. A água das torneiras é potável? Ou seja, pode beber direto da torneira? Não só pode, como deve. A água que é tratada você pode tomar. Até no banheiro, se você estiver tomando banho de água gelada e quiser tomar água, você toma. Mas eu uso um filtro. A água é da torneira, mas ele tem um filtro para que seja mais saudável. E também o sabor. Eu me incomodava um pouco com o sabor da água quando eu cheguei aqui. E também, nem se eu comprasse água mineral eu gostava tanto, porque aqui eles têm muita mania de colocar sabor na água, de colocar água com gás, umas águas bem diferentes. Então só tinha uma marca que eu gostava do sabor da água, e a solução que eu encontrei foi o filtro. Mas tudo você se acostuma. Se eu tiver morrendo de sede e não tiver nem dinheiro nem nada, tiver uma torneira, eu tomo água de boa. Então, outra pergunta. Tem algum costume, quando eles comemoram o aniversário, cantam parabéns? Então, brasileiros é uma coisa à parte, né, gente? A gente faz a maior folia, cria várias versões da música, dá bate palminha, dá pirueta. Aqui eles têm também a versão deles do parabéns, que parece muito com Happy Birthday, então é só parabéns pra você, nada demais. Em eslovaco, é claro. Eles não falam nada demais. E não tem nenhuma tradição de aniversário que eu lembre agora que é muito diferenciado do que a nossa, eles comemoram normal. Mas tem uma coisa que eles algumas vezes fazem no aniversário, que é comer um bolo meio que de sorvete, um sorvete em forma de bolo, que eu acho isso muito interessante. Não é tradição, mas algumas pessoas comem esse bolo de sorvete no aniversário. Então é diferente, eu nunca tinha visto sorvete em um quadradinho que você corta a fatia como se fosse um bolo. Você me diz que não fala eslovaco. Seu marido fala português? Faz um vídeo dele falando. Vamos organizar esse vídeo. Meu marido é perfeito no português. Não, brincadeiras à parte, eles sabem muito mais português do que eu sei eslovaco. Então eu vou gravar o vídeo sim com ele. Próxima pergunta. É real a rivalidade entre a Eslováquia e a República Tcheca? Eu acho super real. Eu acho que eles não se bicam. E não é a nível de ser Brasil e Argentina, mas existe sim a rivalidade entre eles. Os tchecos se acham melhores do que os eslovacos, porque quando eles eram a Tchecoslováquia, eles mais ou menos dominavam tudo, né? E eu acho que os eslovacos entendem mais os tchecos do que ao contrário, porque quando era a Tchecoslováquia aqui, eles assistiam a TV tcheca, mas a TV eslovaca não era transmitida no lado tcheco. Então acabou que quem nasceu mais ou menos na nossa idade, que eu digo, minha e do meu marido, assistia TV e conseguia entender tudo, mas os jovens lá da República Tcheca não. Mas eu imagino que essa rivalidade é real e eu consigo ver. Mas eles até têm piadinhas aqui, porque aqui tem muitas montanhas e geralmente os tchecos eles usam aquelas sandálias com meia. Vou botar aqui uma foto para vocês verem. Então quando eles vão para as montanhas eles também estão usando essas sandálias com meia. E é uma piadinha muito infame, infelizmente. Mas quando tem morte nas montanhas, eles falam sempre que são os tchecos, porque eles vão fazer escalada de sandália. Então, é pra você ver, né? Tem uma rivalidadezinha aí. Próxima pergunta. Qual a forma de governo daí? Então, a Eslováquia é uma república parlamentarista.
É muito difícil falar essa palavra. República parlamentarista. E ela tem um primeiro-ministro e também tem um presidente, que agora é a primeira presidenta da Eslováquia. Ela foi eleita e ficou muito popular no Brasil por usar as máscaras, combinando com os vestidos. Suzana, vou botar uma foto dela aqui. E a presidenta é eleita por 5 anos e o primeiro-ministro é eleito por mandatos de 4 anos e ambos são escolhidos por voto da população. Como é a cultura local? E como é a economia local? Bom, a cultura é algo muito abrangente, mas eu posso falar que os eslovacos são pessoas bem tradicionais, eu observo isso, no meu ponto de vista, claramente. Eles são pessoas que falam muito baixo, então o brasileiro se lascou no ônibus, porque eu falo muito alto, e eles ficam cochichando um com o outro, Então isso é algo bem tradicional da cultura eslovaca. Eles são muito católicos também, e eles são pessoas que comem muito cedo, são pessoas muito trabalhadoras. De maneira em geral, essa é uma visão que eu tenho das pessoas eslovacas. E eles gostam muito da natureza, mas eu posso me aprofundar mais sobre isso em outro vídeo. Com relação à economia, eles têm muita produção agrária, mas muitas empresas também vêm para cá, para a Eslováquia, com incentivo fiscal. Então, por isso que tem tantas ofertas de emprego. Tem muitas empresas de carro aqui, multinacionais, que utilizam a baixo salário, né, vamos dizer assim, das pessoas, para ter uma sede na Europa. E eu acho que isso são os pontos principais da economia eslovaca. Muitas perguntas que tem aqui podem ser um vídeo exclusivo, então muito obrigada pelas ideias, pessoal, fico muito feliz com isso, mas eu vou tentar resumir tudo muito mais rápido para que esse vídeo não fique tão longo. Então a próxima pergunta: qual é a parte mais fácil e a mais difícil de morar aí? Eu acho que a parte mais fácil é me sentir muito segura, então eu adoro poder andar para todos os lugares, por ser uma cidade pequena. O transporte público eu também considero muito bom. E claramente a parte mais difícil, além da saudade da família, porque todo mundo que mora longe da família sente, então eu não vou contar essa, eu acho que é a integração na sociedade eslovaca. Primeiro que aprender eslovaco é muito difícil, segundo que eles são pessoas muito fechadas. Então, ter amigos eslovacos é uma tarefa muito difícil, até você conseguir, você passa muito tempo tentando. Mas eles são bons amigos quando você consegue. O problema é você se inserir na cultura local sem falar o idioma também. Então, são duas coisas que estão muito atreladas uma com a outra. O que você acha que as pessoas precisam saber antes de viajar para a Eslováquia? A primeira vez que eu vim aqui, eu ainda namorava com meu marido, eu não sabia nada. Então, eu acho que além das pessoas pesquisarem um pouco, é terem uma baixa expectativa sobre morar, ou viver, ou conhecer, o que seja, na Eslováquia. Quando você tem uma expectativa muito baixa, você pode se surpreender. Porque é uma sociedade bem diferente, com pessoas que agem diferentes. Eu acho que a minha frase aqui vai ser completamente diferente do que você imagina. Fica na Europa, mas tem um lado mais, vamos dizer assim, leste europeu de pensar, apesar deles não estarem no leste europeu. Então, a minha dica para que vocês venham de coração e mente aberto, e daí vocês aproveitam muito mais. Mas, de maneira em geral, não esperem bons serviços. Aqui tem serviços horríveis, então se você for maltratado, não é pelo seu gênero, não é pela sua cor, não é por nada, é porque os serviços realmente não são bons. A Eslováquia é um país populoso? Não, de maneira alguma. A Eslováquia é minúscula. Se vocês forem olhar e comparar com o mapa do Brasil ou dos estados brasileiros, vocês vão ver que a Eslováquia é desse tamanho aqui. E no país todo, eles têm 5 milhões de pessoas. Então isso deve ser o quê? Um bairro, né, do São Paulo. Mas Bratislava, que é a capital onde eu moro, tem só registrados um pouco mais de 500 mil de habitantes. Então imagina a capital de um país tão pequenininha dessa forma. A segunda maior cidade do país é Košice e as outras são muito pequenas. Então mesmo Natal, que eu considero pequena, é maior que a capital do país da Eslováquia, Bratislava. Então não é um país populoso, tem muita terra, muito gado, muito espaço, muita gente que pode ter filho aqui que ainda assim vai estar longe de ser populoso. Próxima pergunta. Como a Eslováquia surgiu?
Então essa é definitivamente uma daquelas perguntas que eu vou fazer um vídeo exclusivo, mas resumidamente, esse território eslovaco já pertenceu a vários outros países, várias outras regiões, já teve muita influência de vários lugares, mas antigamente a história mais recente seria o quê? Tinha a Tchecoslováquia, que era a junção da Eslováquia com a República Tcheca. Em 1993 eles se separaram, criaram-se assim dois países diferentes, isso é 4, né? Mas tudo bem. Dois países diferentes e criou-se a Eslováquia e a República Tcheca. Então é um país muito novinho, como vocês podem ver. Depois a Eslováquia entrou para a zona do euro, deixou de usar a moeda antiga deles e passou a usar euro também e permanece até hoje. Mas eu vou fazer um vídeo aprofundando um pouco sobre a história e deixem aqui os comentários se vocês querem esse vídeo ou não. Duas pessoas me perguntaram como o sistema de saúde funciona aqui na Eslováquia. E o sistema de saúde aqui é público, mas ele é pago. Então se você trabalha, o seu empregador paga para o governo o seu sistema de saúde. Se você é desempregado, o governo vai lhe auxiliar desde que você faça a inscrição no local correto para que você possa pagar esse valor da taxa do sistema de saúde. E se você é criança, adolescente, o governo paga até você sair da universidade. Então, se você estudar na universidade até 26 anos, você também não vai pagar o sistema de saúde, o governo vai pagar para você. Então, como é que acontece? Tem algumas diferenças entre o sistema de saúde, além de ser pago público, aqui na Eslováquia, e o Brasil. Geralmente você tem o seu clínico geral e para ir para qualquer outra especialidade você precisa primeiro passar por esse clínico geral. Então se eu quero fazer dermatologia, eu vou lá no meu clínico geral, eu mostro a mancha para o meu clínico geral e daí ele me encaminha para o médico especialista. O que eu, modéstia à parte, acho isso horrível, porque você espera muito e às vezes você quer algo urgente e você não consegue resolver. Outra coisa, para mulheres você não precisa de encaminhamento para o ginecologista, mas aqui, por exemplo, só se faz o exame nas mamas a cada 2 anos, o que eu também acho muito errado. E muitos desses médicos do sistema público de saúde daqui não falam inglês. Então, assim como no Brasil, também tem um sistema privado, que eu particularmente pago, porque é mais fácil encontrar médicos que falam inglês nele. Bom, pessoal, tem bem mais perguntas do que eu imaginei. Então eu vou responder mais uma pergunta e a segunda parte deve vir logo depois. Mas se vocês gostaram do vídeo, se vocês têm mais perguntas, curtam o vídeo, compartilhem com as pessoas que são interessadas a saber sobre a vida aqui na Eslováquia. Deixa aqui embaixo também suas perguntas, talvez entrem no próximo vídeo. E a pergunta que eu vou responder agora é sobre o inverno, porque tem muita gente curiosa e eu também era muito curiosa antes de ir por aqui como era. Então a pergunta é o seguinte: o inverno é bem rigoroso? Qual a temperatura mais baixa que você já pegou? Eu acho o inverno daqui bem rigoroso se comparado principalmente ao inverno brasileiro, que não é inverno mais pra mim, eu consigo agora ficar 19 graus, eu tô de blusinha. Então, antes eu nunca conseguiria imaginar isso. E o inverno na Eslováquia é rigoroso sim, principalmente pela escuridão. O frio, você colocando as roupas certas, é perfeito. Mas a escuridão é muito... não tenho nem palavras para descrever isso. É muito desafiante para quem vem de uma região que é tão ensolarada como eu venho, para pessoas do Brasil em geral, de países latinos. Porque amanhece muito tarde e escurece muito cedo, como eu já falei anteriormente. Então acho que essa é a pior coisa do inverno daqui. E com relação à temperatura mais fria que eu já peguei aqui na Eslováquia foi menos 15. Mas é excepcional, não é todo dia que faz menos 15 graus. Mas essa foi a temperatura mais baixa que eu já peguei aqui em Bratislava. Talvez nas outras regiões do interior tenha mais frio. Nas montanhas com certeza vai estar mais frio. Mas aqui foi essa. Muito obrigada por assistirem. Até a próxima. Tchau, tchau!